Isso vai gerando um impacto incrível. Daí você fala assim: pastor, hoje é meu dia, você vinha aqui para apanhar? Não, você veio aqui para aprender e crescer e ser renovado. Porque às vezes o que você tem vivido é apenas uma réplica da orfandade que você já viveu, da falta de uma paternidade, da falta de um padrão de um homem segundo o coração de Deus. E hoje eu quero falar sobre isso, resgatando a paternidade. Mas será que vai ser só para os pais? Não. Então eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 2, versículo 2. 1 Reis, versículo 2, capítulo 2, versículo 2. Aqui Davi, que foi um rei, foi um homem que enfrentou o gigante, que num momento, mas não foi um homem perfeito porque falhou, mas foi um homem segundo o coração de Deus. Porque o homem segundo o coração de Deus não é um homem perfeito, porque não existe homem perfeito. Não existe pai perfeito, não existe marido perfeito. Mas existe sim um homem segundo o coração de Deus. Porque esse é o que reconhece as suas falhas, as suas fragilidades. Porque todos nós somos frágeis. Todos nós, como o pastor Nelson pregou na quinta-feira, temos o nosso calcanhar de Aquiles. Mas reconhecer isso e de repente buscar em Deus, espera aí, eu tenho um papel muito importante, porque fala que lá em Gênesis, fala que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E quando ele cria o homem, ele cria todas, antes ele deixou o homem para a última, é a coroa da sua criação. Ele cria todas as coisas lindas, o universo, o jardim, mares, a natureza, animais, tudo que a gente vê, Deus cria. E depois ele cria o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Ele coloca no homem características dele, a inteligência, a capacidade de criar, a capacidade de governar, a inteligência, o raciocínio, a capacidade de governo. E ele chega para o homem e fala assim: agora você vai ser o Deus desse mundo que eu criei. Ou seja, você vai governar esse mundo debaixo da minha autoridade, debaixo da minha orientação, debaixo da minha condução, debaixo da minha proteção. Mas você vai ser o cara. Olha como eu te fiz para isso. Você é o governante. Eu te fiz para ser autoridade, para ser cabeça e não cauda. Só que esse homem, ele começa a não entender muito seu papel. E de lá para cá, parece que ele nunca mais se encontrou. Quer seja por uma Eva, quer seja por uma Jezabel, quer seja por um reino corrupto, quer seja por amizades, quer seja por uma nação, quer seja por qualquer coisa. Parece que o homem não conseguiu entender a sua identidade em Deus, que ele é filho de Deus, e ele nasceu e foi criado para um propósito incomparável. E quando ele entende isso, não tem nada que pode o detê-lo. Mas quando ele não entende, parece que ele se torna alguém, parece que qualquer coisa, parece que tira ele do foco. Mas eu queria, nesse texto aí, Davi, que foi um homem, porque é isso que hoje para mim a maior confusão é o que é ser homem. Como eu falei, é ser um bem-sucedido no seu trabalho, é sustentar a sua família, isso faz parte. É um cara forte que se entrar alguém na sua casa, ele vai matar, ele vai bater, ele consegue defender, ele consegue dar tiro. Será que é um cara que ensina ao seu filho, fala assim: ó, eu peguei todas, e você tem que pegar todas? Que tipo de homem?
Davi foi o homem segundo o coração de Deus, e ele, quando ele está partindo, ele está morrendo, e ele foi o rei, o maior rei que Israel já teve. Até hoje você vai lá em Israel, tem a estrela, o símbolo de Israel é a estrela de Davi, um homem que ficou marcado na história. E daí, quando ele está indo, está morrendo, ele chega para o filho dele que ia suceder, Salomão, e ele dá um conselho. Ele fala o seguinte: estou para seguir o caminho de toda a terra, ou seja, eu estou morrendo, eu vou morrer. Por isso, seja forte e seja, vou repetir, seja forte e seja homem. Ele podia ter falado tanta coisa para o seu filho. Olha, faz isso, cuidado com a administração tal, faz isso, ó, você tem que... Ele só falou assim, ó, seja forte e seja homem. Seja homem. Agora, o que é ser homem? Você pode continuar um pouquinho esse texto aí? Coloca o versículo 3. O que é ser homem para Davi? Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim, você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. O que é ser homem para Davi? O versículo de baixo explica, é autoexplicativo. O que é ser homem para Davi? Andar nos caminhos do Senhor. Ser homem é obedecer ao Senhor. Ser homem é ser o homem que Deus planejou, porque quem criou o homem foi Deus, e Ele criou o homem para um propósito, e Ele criou o homem para que esse seja feliz, para que esse prospere, para que esse multiplique, para que esse governe, para que esse domine. Ele fala, domine o homem sobre os animais. Hoje o homem se deparar com um leão, ele sai correndo. Não era para ser assim. Quando Deus criou o homem, era para ele dominar o leão. Hoje, quando ele treina, ele consegue dominar. Por isso que o homem consegue dominar várias coisas. Mas depois, o homem era para dominar tudo. Não era só leão. Sobre animais, era para dominar a baleia. Era para dominar todos os animais. Era para dominar tudo. Era para dominar a natureza. Vem um homem que não peca. Vem um homem à imagem e semelhança do Pai, e não cai em pecado. Esse homem, num determinado momento, o mar começa a se agitar, e ele fala assim, aquieta-te, mar. O mar obedece, porque ele está exercendo aquilo para qual ele nasceu. Eu nasci para dominar, para governar. Ele um dia, ele precisa ir até o meio do mar, porque o barco está lá. Ele, vou andando por aqui mesmo. Por quê? Porque eu domino sobre a natureza. Porque eu nasci para isso. O homem não tem a noção do que as escolhas equivocadas que ele faz o priva de receber e de possuir todas as bênçãos que Deus o fez para ele possuir. Por isso que fala, se você obedecer, você vai ser bem-sucedido, abençoado, próspero. Mas o pecado deformou a gente, e a gente perdeu muita da capacidade. Os cientistas hoje falam que o homem, ele consegue, os intelectuais, os gênios, os caras que descobriram as grandes descobertas, esses gênios, eles conseguem funcionar o cérebro dele em 7% da sua capacidade, 8%. O homem não consegue funcionar a sua capacidade cerebral, não chega a 10%. Por quê? A Bíblia fala que é por causa do pecado. O homem fica tentando, a ciência fica tentando dar um outro nome para isso. Mas a Bíblia fala que o pecado deturpou a gente. Porque já pensou? Deus fala assim,
Pensou se eu continuo, deixo o homem com toda a capacidade, o que ele vai fazer de mal? Então Deus fala assim, espera aí, só numa próxima vida que os salvos, os remidos que vão receber a vida, ou o corpo que Jesus recebeu depois. Eu estou dando uma aula aqui, mas complicado, estou entrando, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o homem nasceu para algo, e que no decorrer da caminhada, ele foi perdendo, e eu quero dizer por que ele foi perdendo, porque o homem tinha uma função, que era multiplicar a sua imagem e a sua semelhança. Eu preciso multiplicar filhos, a minha imagem, ou seja, a imagem de Deus, ou com a minha função, com a função que eu tenho, porque a gente multiplica aquilo que a gente é, cada um multiplica segundo a sua espécie. Pais multiplicam pais, homens multiplicam homens. Só que a gente tem percebido uma debandada violenta de homens, de pais, de maridos e de homens. Aí fala assim, não, meu pai nunca saiu de casa. Mas de repente, será que ele foi o homem segundo o coração de Deus? O que um homem segundo o coração de Deus faz? E eu queria falar o impacto da falta desse homem na vida dos filhos. Eu vou colocar aqui na vida dos filhos homens, mas na vida das mulheres também, porque quem forma a identidade na vida dos filhos, tanto do homem como a mulher, é o pai. Isso a ciência, a psicologia, o que você quiser, não é só a religião que fala, não é a Bíblia, mas a psicologia hoje fala, o responsável para determinar a identidade, inclusive sexual, a orientação sexual, a lei, toda a disciplina é a figura paterna. Ele que vai colocar a identidade, ele que vai... Mas eu quero colocar a princípio na questão do homem. O pai é responsável por reproduzir aquilo que ele é. O que ele é? O que deveria ser esse homem? Cadê aqui? Esse homem, a imagem de Deus, ele deveria ser um protetor. A figura do homem, do pai, é uma proteção física, emocional e espiritual. É aquele que protege, é aquele que está ali de alguma maneira trazendo segurança. Eu tenho uma figura que está ali, qualquer momento, é o meu pai, eu corro, vai entrar um bicho, é meu pai. Eu sinto segurança na figura do meu pai, tanto parte física quanto emocional. Você vê, eu sinto, a gente percebe crianças às vezes, quando estão assustadas, às vezes, elas não procuram a mãe, elas procuram o pai, quando machuca, quando está algum momento, mas quando estão assustadas, elas tendem a ir procurar a figura masculina, por causa do medo, porque elas sentem segurança na figura do pai. Então o pai é responsável por produzir proteção, é aquele o responsável pela proteção, vou correr aqui, porque senão, proteção física, emocional e espiritual. É responsável pela provisão física, emocional e espiritual. Não que a mãe não possa ajudar, e hoje faz muito. A mãe é auxiliadora, a mulher é auxiliadora, é o Espírito Santo, é ali que está junto, auxiliando, ajudando, está ali junto, é igual o Espírito Santo, fazendo trabalho auxiliar ali junto, não é que é menos, não tem como. Quando Deus fala, não é bom que o homem esteja só, Ele está falando assim, o homem não dá conta, o homem precisa. Então ele não tá, o homem sozinho, eu estou falando do homem, é um completa o outro. O problema é que começaram com essa questão. O homem se acha, não, o homem se a mulher, meu Deus do céu, não sei, não dá certo. A mulher, quando fala lá em Romanos, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos assiste.
É isso, o homem não sabe fazer um monte de coisa, mas a mulher nos assiste. O homem não sabe um monte de coisa, se não fosse a mulher nos assistindo. E quando fala nos assistir, não é, é ficar realmente, ó, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, ó, você não está percebendo isso, ó, não sei o que e tal. A mulher é boa para um monte de coisa que o homem sozinho jamais conseguiria fazer. Mas tem coisa que o homem tem que fazer que... E o que tem acontecido? Os homens não têm feito, não têm assumido. E muitas vezes, por ele não ter feito, não estar fazendo, o que acontece? As mulheres não têm, faz eu, ou senão não faz ninguém, então eu faço. Mas isso gera consequências. Mas o homem é responsável pela provisão física, emocional e espiritual dos filhos, da família. O homem é responsável pela direção, é aquele que fala, que orienta, que disciplina, que mostra o caminho, que fala, que ensina, tanto da parte física, emocional, social e espiritual. Daí você fala, eu pergunto, como que anda as famílias? Esses homens têm feito isso? A maioria dos homens, eles têm fugido desses papéis. Mas daí, a maioria já tem fugido porque eles já não tiveram um bom espelho. Eles já não tiveram isso. E hoje eles não conseguem refletir, porque a gente só consegue se tornar aquilo que a gente acaba vendo, presenciando. Os pais não fizeram, porque você pega Jesus, eu quero ler alguns textos, agora eu vou para Jesus, para você ver o que Jesus fez e o que Jesus foi, o que Jesus se tornou, para vocês perceberem que tudo tem a ver com a relação que ele tinha com o Pai. Ele veio para uma missão, ele se despiu da sua glória, ele era Deus, mas ele veio como homem, 100% homem, para sofrer, para ser humilhado, para ser traído, para enfrentar uma cruz, para fazer um monte de coisa, para sofrer. Você imagina um Deus se humilhar a ponto de se tornar homem? A gente lembra, isso, nossa, gente, cada vez mais eu fico falando da minha idade aqui, mas não sei quem lembra do Superman 2, aquele antigo com o Christopher Reeve ainda. Eu acho que é o 2, que ele vai lá, ele entra numa máquina que ele vira humano. Daí ele vai para um bar e ele vai lá querer defender a mocinha, mas ele não tem mais poder, e ele vai lá tentar e apanha feio, daí ele se corta, daí humilhante para um super-homem. Isso é ficção. Agora, é mais ou menos isso. O Deus, Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso, Ele fez isso. Ele não precisou de uma entrada numa máquina, mas Ele se despiu da glória dEle e ter que vir aqui sangrar por mim, por você, se humilhar. Mas Ele fez isso, e o que fez com que Ele passasse por tudo isso, sabe o que foi? Era a relação que Ele tinha com o Pai. Ele estava provido, Ele estava amparado. O Pai não o abandonava em nenhum momento, ele estava em ligação. Olha só, ele replicava aqui o que ele ouvia, o que ele via. Ele foi aqui a figura do Pai, a ponto de falar, quem vê ele, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Mas cadê? Mostra-nos o Pai. Ué, você não está me vendo? Eu sou a expressão exata do Pai. Mas da onde que vem isso daí? Porque eu tenho uma referência, o meu Pai é esse Pai celeste. Quero ler alguns textos com você, por favor. Hoje não tem ponto. Aqui. João 5,19. Se quiser anotar, eu vou lendo rápido. Jesus lhes deu essa resposta: eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Está vendo? O filho só faz o que vê o pai fazendo, modelo. João 5, 17 a 19.
Disse-lhe Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje. Por causa disso, porque eu vejo meu pai trabalhando até agora, eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio pai, igualando-se a Deus. Jesus lhes deu essa resposta: eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o que o pai faz, o que é isso? Modelo, exemplo, referência. Por mais difícil que seja a missão do filho, por mais difícil que seja a vida, a dificuldade do filho, mas quando o filho vê um pai fazer, ele vai replicar o que o pai fez. O meu pai é um pai que se sacrifica, o meu pai é um pai que provê, o meu pai é um pai que faz. É um pai que ama, é um pai que se doa, é um pai que... eu vou ser esse homem também. João 8, 16, 18. A relação que Jesus enquanto esteve aqui. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Meu querido, eu teria N textos para falar. Se você for para Mateus 5, 6, o Sermão da Montanha, você vai ver Jesus se relacionando. Eu fiz uma pesquisa e eu quero te convidar a fazer também, se você quiser. Jesus nunca se referiu a Deus como Deus, sempre como Pai. Só teve uma vez que ele se referiu a Deus como Deus. A diferença do Antigo Testamento para o Novo, porque lá no Antigo Testamento era o El Shaddai, El Elyon, El não sei o que, era o Deus da guerra, era o Deus poderoso, era o Deus que provê, era o Deus que fazia, era o Deus todo lá da religião. Vem Jesus falando assim: não, ele é esse Deus que vocês cultuam, esse é o Deus que vocês servem, mas ele é muito mais que isso. Ele é o nosso Pai. Ele não quer só essa adoração, admiração, veneração. Ele quer se relacionar com vocês. Ele podia, Deus, para se comunicar com a humanidade, comigo e com você, ele podia ter mandado um rei, ele podia ter mandado um príncipe, ele podia ter mandado um exército, ele podia ter mandado um super-homem, ele mandou um filho para falar o seguinte: o que eu quero é uma família. E sabe o que eu sou? Eu sou um Deus que abre o mar vermelho. Eu sou um Deus que que criei todas as coisas. Mas eu sou um Deus que quero me relacionar com vocês como filhos. E Jesus, ele começa a falar isso. Ele começa a colocar na cabeça dos discípulos: o nosso Pai, o vosso Pai, o meu Pai. E os 3 anos que ele passa, ele ensina os discípulos a orar: Pai nosso. Os discípulos veem ele e o relacionamento, eu com meu pai, a identidade dele estava bem firme. Lá ele vai batizar, o pai fala: este é o meu filho amado, em quem eu me alegro, eu tenho prazer nele. Daí vinha você não é filho de Deus coisa nenhuma, você pode falar o que você quiser, o meu pai me reafirma. Agora a pergunta que eu faço: se esse Jesus não tivesse um relacionamento, se esse filho não tivesse um relacionamento íntimo com o pai, na primeira ali, o diabo chegasse para ele: não sei se é filho de Deus não, hein? Você está falando aí, você está começando aí, o pessoal está falando, mas se você mostra que você é mesmo. Se sou eu, você ia falar: lógico que eu sou. Peraí, cadê o documento? Deixa eu vou mostrar, vou provar para você que eu sou. Não preciso provar. Meu pai e eu, nós estamos bem resolvidos. Eu sei, eu tenho uma segurança em quem eu sou. Agora, filhos,
Quantos filhos que se alguém chegar, ó, não sei se é filho do fulano não, hein? Do jeito que ele trata você aí, ó, não sei não. Acho que um dia ele estava lá e falou que você era adotado. Ou você começar a mexer com a nossa... Isso é difícil. Quanta gente que sabe quem é o pai, mas meu pai não me ama, meu pai não gostava de mim, ou não, meu pai me amava, mas o jeito dele, era o jeitão dele. O jeitão dele fez com que você tivesse o teu jeitão também. E esse jeitão vai passando e vai fazendo com que de pai para pai, de filho para filho, de neto, vai formando um monte de homem, longe de ser a imagem e semelhança desse Pai Celeste. Por isso que quando Deus fala, sabe qual é o propósito de Deus para mim e para você? Não é que a gente frequente a igreja, não é que a gente... quer que a gente use uma roupa igual dos da outra igreja, ou igual do pastor Mário, igual do pastor Marinho. Não, Ele quer que eu e você sejamos a imagem do Filho dele. Porque o Filho dele é a imagem dele. E se nós formos a imagem do Filho dele, o nosso Filho vai ser a imagem nossa, que vai ser a imagem do Filho dele, que vai ser a imagem dele. E sabe o que vai acontecer? As nossas famílias serão supridas, terão provisão, direção, amor, ensino, terão identidade. Eu sei de quem eu sou filho. Eu sei quem eu sou. E daí os homens vão começar a assumir o seu papel de homem. E de homem não segundo uma sociedade que tem que, para ser homem, tem que mostrar ser homem. Já começa logo na adolescência, ser homem. Então pega esse baseado. Vamos ver quantas cervejas você aguenta. Vamos ver quantos copos. Vamos ver se você pega aquela lá. Duvido que você sai com aquela lá. Duvido que não sei o quê. Não preciso disso. Eu sei que ser homem vai muito além disso. Daí você pega um monte de gente que na rodinha era o mais homem. Hoje talvez está na rodinha da penitenciária lá. Ou se não está numa rodinha do manicômio, porque ficou tão louco, porque já está tão desesperado, porque mostrou tanto que era homem, que agora está tão perdido, não sabe mais nem o que ele é. Tantos homens. E daí sem falar que o que vão gerando. E tem um monte de gente que, é aquilo que eu falei, tem um monte de Jonas ainda, tem um monte de homem, Jonas, que ainda está dormindo, enquanto a família está no barco, para lá e para cá, os filhos estão, a esposa está, os netos já estão destruindo, a pessoa está dormindo, porque não acordou para ser homem, nunca foi homem, e às vezes, a culpa não é nem dele, como eu falei, isso vem, porque isso vai passando, porque o que ele recebeu, eu fui a imagem do meu pai. Ah não, mas meu pai não era assim. Teu pai não era assim porque na época dele, em vez dele se envolver com droga, ele não tinha droga na época dele. O vô, cada um fazia aquilo. O vô trabalhava, ficava quieto, mas também não assumia. E assim por diante, a gente não se tornou esse homem responsável para falar assim, como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa mulher aqui é responsabilidade minha. Minha filha, hoje está casada, é responsabilidade do marido dela, e já falei isso para ele. Mas quando precisar de mim, eu estou aqui para ajudar. Mas já em 2 situações, falei assim, ó, bucha é tua agora. Você começa a assumir aí, você quis, agora você assuma, porque agora você é homem. Seja homem. Porque tem um monte de homem que na hora de, não, eu quero, vou assumir, vou, e depois na hora H, difícil, viu, não é fácil não é fácil, meu querido, se a vida fosse fácil, Jesus ia falar assim, entre para o caminho largo, Jesus não ia falar que ele quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus não ia falar assim, largo é o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ele. Estreito é o caminho, apertado é a porta que conduz à vida. Poucos entram por eles, mas os que entram
se tornam homens. Agora, bati um pouquinho, eu quero falar que tem, por conta de várias coisas, esses homens, eu falei que gera? Homens que não assumem posição, homens que abandonam sem abandonar, que não são os que ensinam, que não são os que oram, que não são os que assumem. As mulheres fazem. Só que as mulheres, elas não querem ensinar os homens, os filhos serem homens. Elas querem ensinar os filhos serem filhos. Então, elas cuidam, elas protegem, elas provêm, elas mimam, elas colocam uma redoma, filhinho, não come, faz isso, não deixa que a mamãe faz e não sei o quê. E daí, quem que era para falar, não filho, homem tem que se sacrificar, homem tem que cuidar, homem tem que se levantar, homem tem que apanhar, homem tem que ir na frente, homem tem que se sacrificar, homem tem que, não interessa, você tem que dar o lenço. Você vê uma menina, você tem que ser cavalheiro, você tem que fazer isso. Não interessa, você não pode passar a perna, você tem que ser honesto, você não pode mentir, você não pode, não pai, aconteceu isso, não sei o que, não, você tem que enfrentar, você tem que não sei o que. Chega hoje a geração, não, vou lá brigar, a professora falou, vão lá, briga com a escola, com a mãe, com a avó, com a tia, com a diretora, todo mundo, daí cria um monte de homem, que daí vai virando, o patrão não está me ajudando, a mulher não está me ajudando, ninguém me ajuda, ninguém cuida de mim, ninguém faz meu papá, ninguém, e daí a gente vive essa geração, de um monte de homem que não assume a sua posição, que daí vai para casa, amor, você pode fazer? Faz você que estou cansado. Puxa, você está cansado e vai deixar tua esposa fazer? Você não aprendeu que é ser homem? Mas o filho está não sei o que. Vai lá ver, tenta, vai lá na escola, conversa. Faz isso, faz aquilo. Eu já estou trabalhando para caramba. Espera aí, quem que é o responsável de prover, de ensinar, da direção? É você. Não, deixa que eu assumo. Deixa que eu vou. Porque isso é responsabilidade minha. Eu sou o Deus aqui, o representante de Deus. Você já reparou? Vou fazer um desafio com vocês. A única vez que o anjo, quando sobre o recado para Maria, você é bem-aventurada, você achou graça diante de Deus e você vai ser bem-aventurada, você vai gerar um filho e assim. Foi a única vez que o anjo falou com Maria. Dali para frente o anjo não fala mais com Maria, só fala com José. Nenhuma orientação, vai lá para a Bíblia, vai para Lucas, vai para os evangelhos. Você não vê mais quem o anjo orientou a Maria. Maria, agora você vai levantar cedo, porque o imperador vai perseguir vocês. Vocês vão ter que ir lá para pegar. Você vai ter que pegar o teu filho, José, e ir para. Não, vai ter que ficar 2 anos. Não tem mais nenhuma orientação. Todas as orientações do anjo é para José, não é mais para Maria, porque a responsa não é mais com Maria, é com um homem. Hoje acho que se chegasse para uns homens, o anjo aparecesse, eu tenho algo, põe em ordem a sua casa. O homem ia falar assim, vai lá conversar com a mulher, aquela que vai para a igreja. Ela diz, esse negócio de Deus, esse negócio de cristã, de evangélica é com ela, vai lá, aparece, vai lá. Porque esses negócios de, não, porque, leia o que está em Isaías, eu não sei, negócio de Bíblia é com ela. Não, você vai precisar começar a orar, porque senão o inimigo vai destruir a tua casa. Não conversa com ela, porque eu não sei orar, eu não sei fazer, eu não sei conversar. Teu filho, se você não começar a assumir o teu papel, teu filho vai se perder. Não conversa com ela, porque eu quero curtir um pouquinho a vida, casei cedo, não curti, quero pescar, quero sair com os amigos, deixa aí. Presente do Dia dos Pais para vocês, homens. Os filhos de vocês vão agradecer o pastor aqui, ali no futuro. Agora, daí você está falando, você está pensando assim, pastor, se você está falando isso,
E eu vejo que hoje já é uma geração que vem, é uma consequência do passado. E eu vejo que o inimigo conseguiu fazer isso, porque eu vi uma frase: o inimigo fez tudo para tirar o pai, a figura do homem, das casas, dos filhos, por causa do seguinte: uma criança jamais encontrará um pai em Deus, a não ser que tenha encontrado algo de Deus em seu pai. Vou repetir: uma criança ou um filho jamais encontrará um pai em Deus, jamais vai ter um relacionamento de pai com Deus, a não ser que tenha encontrado ou se relacionado com o pai terreno e encontrado características desse pai celeste no seu pai terreno. E às vezes você não encontrou, e às vezes a dificuldade é essa. Você fala: puxa, eu não encontrei, eu não tive isso daí, pastor, por isso que eu não repliquei. Você mostrou Jesus, tudo que ele fazia era que ele via o pai fazer. Eu não vi meu pai fazer, eu não tive essa referência. Hoje, então eu repliquei porque eu não tive. E é batata, não tem. Gente, os pais, eles replicam algo que aconteceu com o pai. Ele pode falar assim: oh não, meu pai fez isso, eu vou fazer tudo diferente. Ele faz tudo igual. Ele faz tudo diferente e igual. Ele usa os métodos diferentes. Ah não, meu pai não falava comigo, eu vou falar com meu filho. Mas tudo que foi de ruim, ele sem perceber ele está fazendo. Porque algo, não, eu tive problema, ele vai replicar. É o inimigo fazendo, é o tal de precisa ter uma libertação, precisa ter um trabalho aí. E daí você fala assim: pastor, mas eu já tive problema, eu não conheci meu pai, ou eu tive um pai assim, ou eu fui abandonado, ou meu pai não sei o quê. Mas eu tenho uma boa notícia para você, que em Jesus, como disse a oração, ou como diz a música, nós fomos adotados como filho desse pai que é infinitamente melhor, e nele toda a orfandade ou todo problema que nós tivemos com o pai, essa figura, por isso que essa paternidade pode ser restaurada. Olha o que, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 1, versículo 11 e 12, por favor. Fala assim a Bíblia: veio para o que era seu, falando sobre Jesus. Jesus veio para o povo dele, os judeus. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, entretanto, mas aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Meu querido, se você crê, porque quando Jesus veio, os judeus, porque justamente ele veio como filho, não pode ser filho, aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, quem crê nele, tem o direito de se tornar filho de Deus. Esse texto mostra aquilo que corrige um ensino equivocado, um dito popular, que todo mundo é filho de Deus. Esse texto mostra que não é todo mundo que é filho de Deus, todo mundo é criatura de Deus. Deus criou todos somos criaturas de Deus, mas só se torna filho de Deus quem crê em Jesus como filho de Deus, como seu Salvador. Agora, quando nós cremos isso, nós ganhamos o direito de nos tornarmos filho de Deus. E daí esse pai que impregnou a identidade em Jesus, esse pai que dava todo um respaldo para Jesus, esse pai que deu uma identidade firme para Jesus, ele se torna o meu pai.
Então não interessa qual foi o problema que eu tive com meu pai, ou se eu não tive uma figura de pai, ou qual é a situação, porque agora eu tenho uma figura de um pai exemplar, de um pai celeste, um pai perfeito, e essa figura pode entrar no meu coração e reformar, ou fazer algo novo de uma figura do que é um pai verdadeiro. E essa figura pode começar a me firmar, essa figura pode começar a falar assim: olha, o que é ser homem? É ser isso, é fazer isso, é agir dessa maneira, e essa identidade vai começar a me fortalecer, e eu falar assim: agora eu estou entendendo o que é ser homem, e eu quero ser homem como Jesus foi homem, porque foi um filho provido, que nada o abalava. Jesus, ele passava por situações difíceis, mas ele recorria ao Pai. Eu quero dizer que eu e você hoje, nós podemos recorrer a esse Pai Celeste, independente da situação. Nós temos um Pai que olha por nós, e assim como Jesus, por isso que ele fala, ele ensina os discípulos: olha, vocês vão passar por situações difíceis, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e eu venci por causa desse Pai Celeste. E daí tem um texto maravilhoso, que é, se eu não me engano, 7, coloca Mateus 7, capítulo 7, versículo 11, coloca capítulo Mateus 7, versículo 11, vamos ver se é, não anotei aqui. Se vocês, volta no 10, deixa eu ver, 9, isso, olha só: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Vai no 10 e o 11, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Jesus está falando, olha, ele não está falando, ó, esse meu pai que eu tenho uma relação, ele é pai de vocês também. E se vocês que são pais maus, vocês ficam tentando fazer o melhor para o filho de vocês, que dirá esse Pai Celeste, que é o meu Pai, que agora é o Pai de vocês? Vocês podem pedir, porque Ele tem coisa boa para dar para vocês, Ele ama vocês, Ele provê vocês, não precisa ficar esse desespero. Então agora eu tenho um pai, eu tive problema com meu pai terreno aqui, mas eu aprendi que o Senhor é o meu Pai. Eu aprendi que que quando eu creio em Jesus, o Senhor pode reformar, desfazer todo laço, todo engano que o inimigo colocou, porque foi o inimigo. Agora eu quero que você entenda que o ladrão não vem para matar, roubar e destruir. Porque ele fez algo com o teu avô, com o teu bisavô, porque ele tem feito com a humanidade, de tirar, destruir a figura masculina na família. Aliás, por que ele quer destruir tanto a família? Porque a família funcional, ela é a imagem de Deus, a imagem da Trindade, a vontade de Deus. E uma família funcional não é perfeita, mas ela é aperfeiçoada em Deus, e com Deus, com o Espírito Santo, tudo vai se resolvendo, com a graça de Deus, quando a gente pede. Mas a princípio eu preciso falar assim: não, eu sei o que eu sou, qual é o meu papel, e eu estou disposto a ser esse homem, a mulher a ser essa mulher, o filho a ser esse filho. Quando nós fazemos isso, meu querido, a família funciona, os filhos são abençoados, porque daí o filho vai tendo essa figura. Daí você fala, por que o mundo fica tão desesperado para quebrar a figura do pai? Por causa disso, porque na verdade o inimigo não quer quebrar a figura do pai, ele quer quebrar a figura de Deus, e já está conseguindo, né? Porque está vendo, Deus é a figura, essa família, essa estrutura judaico-cristã. A figura judaico-cristã foi a figura que fez com que Jesus, o Filho, viesse e o Filho falasse do Pai. Estão querendo destruir essa figura? Agora a pergunta que eu falo: por que a medicina, por que a psicologia, por que a ciência, porque está todo mundo concordando do estrago que a figura do pai faz, a falta da figura do pai faz nas crianças. Eu dava aula nesse projeto há 20 anos atrás, 22 anos atrás mais ou menos. Eu dava aula aqui na assistência de teclado, e tinha crianças, sempre trabalhei com crianças, antes disso com crianças, e dava aula de teclado, de violão, de tudo.
trabalhava com crianças, eu tinha 50 alunos, trabalhei no Lar Santa Maria. Você via crianças de todo tipo, talentosas, incríveis, inteligentíssimas, você ficava assim encantado. Mas você via de vez em quando, meio assim, uns lances estranhos, um problema, passando situações assim, que daí você ficava, chama tua mãe, chama não sei o quê, precisava conversar, porque ela vai bem, um dia está aqui, não consegue, não acerta uma nota, começa a chorar, ou não sei o quê, você ia conversar, não, é que não sei o quê, é que mora eu, minha mãe, não sei o quê, não tem pai, o pai está separando, ou não sei o quê, ou mora com a avó, não vinha mãe, não assim. O inimigo destruindo essas crianças, porque isso daí não tem a proteção, não tem o pai para chegar e falar, pera aí, aqui não, aqui eu faço uma proteção de oração, aqui eu tenho problema com a mãe, mas eu dou uns arranca-rabo com a mãe aqui, depois a gente ora, se de dia a gente briga, de noite a gente ora, não pensa na maldade não, né? E se de dia a gente briga, de noite a gente se ama e ora, é assim. Porque não, não, pastor, não tem briga. Tem briga, nem tu tem. Porque briga, não, você precisa começar. Não, pera, eu preciso ser homem. Eu preciso ser homem e falar, Nilva, me perdoe porque eu acho que eu realmente estou agindo como um moleque. E eu preciso assumir minha posição. A Nilva também, me perdoe, Marinho, porque acho que eu não estou. Mas eu tenho que fazer, porque está em jogo. E daí eu lembro que eu, na época, estava passando situações terríveis no meu casamento. E eu ficava assim, minha filha, eu ficava assim, não vou separar. Puxa, daí eu vinha aqui, dava aula, falava assim, puxa, mas minha filha vai passar por tudo isso. E eu ficava nessa situação. Eu sei que eu falei, não, eu não vou separar. Eu não vou separar porque eu vou lutar para ser o melhor pai. E eu só me separei porque a minha ex-esposa me traiu e eu tinha perdoado, tinha tentado. Aqui a igreja talvez muitos nem sabem, só o pessoal do passado. Isso daí aconteceu há 22 anos atrás. Mas eu perdoei. Falei, estou aqui, vamos voltar. Estou à disposição para voltar, porque eu tenho uma responsabilidade, não é só com a esposa. Eu tenho uma responsabilidade com essa criança aqui. Que um dia eu vou chegar diante de Deus e vou falar assim, eu sei que dependeu de mim, eu fiz de tudo. Mas daí, a mãe pegou e foi embora com outro, e teve filho com outro. Daí eu falei assim, também, agora vai ser Deus, agora o Senhor sabe, porque senão vai ser 2 crianças. Então agora o Senhor me ajuda aqui, que eu vou criar essa criança. E fui o melhor, hoje é dia dos pais, ela me mandou, ela sabe disso daí. Eu fui o melhor pai, com muitas falhas, mas eu fui porque eu tenho uma responsabilidade. Eu precisei ser homem. Eu fui pai muito cedo. Eu comprei livro, eu lia livro, como ser pai de menina. Tive uma menina com 19 anos. Como ser pai de menina, irresponsável, era irresponsável na época, o moleque, não era, longe de ser homem. Mas comecei a perceber essas coisas. Falei, eu preciso ser homem, me tornar homem. E